Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, no seminarista, prezadas religiosas, prezadas famílias que estão rezando conosco também de suas casas, nos acompanhando. Eu gostaria de saudar também uma pessoa muito especial que está assistindo hoje de casa, o irmão senhor Eduardo Ataíde, que disse que iria assistir e participar dessa Santa Missa e rezar conosco nessa noite. Também uma saudação especial ao caríssimo Monsenhor Eduardo Ataíde. A nossa reflexão nesse domingo, hoje o 10º domingo depois da festa de Pentecostes, é tão importante para a nossa vida cristã, porque nós precisamos sempre crer num grande mistério que acontece dentro de nós. O chamado de Deus, a vontade de Deus e a nossa resposta. A resposta do homem. E é sempre um mistério do conhecimento de Deus. Nós ouvimos hoje o apóstolo São Paulo na carta aos Coríntios dizer que Deus distribui os seus dons conforme Ele quer. Distribui os seus dons, as suas graças, segundo os seus desígnios. E não cabe a nenhum de nós contestarmos os desígnios de Deus. Não cabe a nenhum de nós contestarmos a vontade de Deus. Uma coisa é certa, é de fé. Deus quer a salvação de todos. E Deus concede a todos as graças suficientes necessárias para a salvação. Mas envolve um grande mistério, o chamado de Deus e a resposta do homem. Mas o apóstolo São Paulo continua nos dizendo que nós não podemos nem pronunciar o nome de Jesus sem uma ação do Espírito Santo, nos mostrando o quanto nós precisamos de Deus. E o fundamento dessa nossa relação para com Deus é sempre a virtude da humildade. O reconhecimento da soberania de Deus, do poder de Deus, o reconhecimento do nosso dever para com Deus, o reconhecimento da abundância, da misericórdia de Deus Nosso Senhor em nossas vidas. E com muita humildade, diante desse reconhecimento, nós estarmos sempre prontos a respondermos ao chamado de nosso Senhor. Nós estamos durante o novenário do Senhor Bom Jesus crucificado, refletindo sobre pontos fundamentais da nossa fé que nos conduzem ao céu. No primeiro dia, assim nós meditamos a Santa Missa que nos conduz ao céu, mostrando que não basta a nossa presença física no templo sagrado, mas é preciso estarmos aqui com o nosso coração aberto para nós respondermos a nosso Senhor, correspondermos ao seu chamado. Vimos para santificar o nosso domingo, para oferecer a nossa vida, unir a nossa vida ao sacrifício de nosso Senhor, pois como assim nos ensina o catecismo, é a renovação do sacrifício da cruz, é o sacrifício de Cristo, é o sacrifício da igreja, é também o nosso sacrifício. E para que as nossas boas ações, as nossas boas obras tenham valor de vida eterna, somente unidas ao sacrifício de Jesus. Por isso precisamos estar aqui no templo sagrado, de modo especial aos domingos e dias santificados, para que as nossas ações, para que a nossa semana, para que a nossa vida, as nossas obras tenham valor de vida eterna. No segundo dia meditamos sobre a oração que nos conduz ao céu. E algo importantíssimo que nos diz o Catecismo da Igreja Católica. A oração é uma resposta que parte do mais íntimo do nosso coração. O coração como expressão da nossa alma, expressão da nossa vontade livre. É um chamado do Espírito Santo, é um chamado de Deus, mas é uma resposta do homem. E precisamos sempre unir e viver esse mistério. Respondermos ao chamado de Deus. O Espírito Santo nos convida, nos conduz à oração e nós precisamos responder livremente, querer rezar, querer organizar o nosso tempo para encontrarmos um momento para nós estarmos a sós com Deus na oração. No terceiro dia meditamos sobre a confissão que nos conduz ao céu. A confissão vai aplicar à nossa alma como sacramentos, os merecimentos da paixão e da morte do Redentor, para que nós sejamos purificados, como diz a belíssima oração
da colecta da Santa Missa de hoje, que o padre rezou antes da primeira leitura, em que nos diz: ó Deus, que manifestais a vossa onipotência, principalmente perdoando e usando de misericórdia, multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, correndo em busca das vossas promessas, não nos façais participantes dos bens eternos. Onde isso acontece de modo muito particular e íntimo na nossa vida? No sacramento da confissão. Deus mostra o seu poder, derramando sobre nós a sua misericórdia, perdoando os nossos pecados. Ontem, no quarto dia, a meditação foi sobre o sacramento da comunhão, a Eucaristia, comunhão, a presença de nosso Senhor, a presença real de Cristo na nossa alma, o nosso alimento, o nosso remédio para curar as enfermidades da nossa alma, para diminuir o ardor da concupiscência, para fortalecer em nós as virtudes, para fortalecer a nossa vontade, para nós nos decidirmos pelo Senhor. O quanto a comunhão é necessária, nosso Senhor deixou isso muito claro no Evangelho: aquele que não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não terá a vida eterna. E como nós refletimos na catequese hoje, é o julgamento, o juízo particular, o juízo final, e daí vai depender a nossa salvação. Precisamos comungar, precisamos da presença real de Cristo na Sagrada Comunhão em nosso coração. É sempre um chamado de Deus e uma resposta do homem. E hoje nós estamos nesse momento participando da Santa Missa e ouvimos essa parábola belíssima do Evangelho, em que Jesus diz que 2 homens foram ao templo rezar, um fariseu e um publicano. E São Lucas que já descreve as características da oração daquele primeiro homem, do fariseu. Cheio de si, falando de igual para com Deus, se colocando numa condição superior e desprezando o seu próximo, reconhecendo quase que um favor que ele fazia a Deus em estar ali. E muitas vezes nós lamentamos, porque muitas vezes alguns ficam a impressão de eu ir à Santa Missa, muitas vezes os pais dão esse testemunho, a dificuldade às vezes em trazer os filhos para a Santa Missa, na adolescência, na juventude, quase que é um favor que eu faço a Deus, um favor que eu faço à igreja, um favor que eu faço ao padre, vir à Santa Missa dominical. Que favor que nós fazemos a Deus? Nós precisamos de Deus. É exatamente tudo que nós estamos falando. Nós precisamos unir o nosso coração, a nossa vida ao Senhor. E isso acontece de modo muito particular na Santa Missa. E aquele homem rezava: Senhor, graças vos dou, porque eu não sou como os demais que são adúlteros, são desonestos. Eu não, eu sou correto, eu jejuo, eu dou o meu dízimo, cumpro as minhas obrigações, os meus deveres. Não sou como os outros, nem como aquele homem que está lá atrás, que é um pecador. E lá no fundo do templo, o outro homem com muita humildade, como fundamento, virtude fundamental para nós nos unirmos a Deus e termos a presença de Deus em nosso coração, porque Deus rejeita os orgulhosos e concede a sua graça aos humildes. Um homem que reconhecia o seu pecado, que talvez tivesse até mais faltas do que aquele fariseu que estava ali, mas reconhecia a sua condição de pecador, nem ousava levantar os seus olhos ao céu, julgando-se indigno de olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: Senhor, tende piedade de mim, pois sou um homem pecador. Jesus que nos contou essa história, e Jesus mesmo disse: qual dos dois voltou para casa justificado? Aquele que bateu no peito e ofereceu a Deus nosso Senhor o arrependimento do seu coração. Uma reflexão para nós, prezados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui participando da Santa Missa. Vimos santificar o nosso domingo, santificar a nossa vida. Cumprirmos também um preceito do Senhor, um preceito da igreja. Mas vimos estar com o Senhor. E nós não podemos, nenhum de nós pode retornar para as casas nesse domingo, sem sermos agraciados por Deus. Mas nós temos esses 2 exemplos do Evangelho deste domingo para nós seguirmos. E essa mesma reflexão, essa referência que Jesus fez a esses 2 homens, Ele faz sobre nós. Queremos voltar para as casas justificados,
fortalecidos pela graça de Deus para nós enfrentarmos a nossa semana de lutas, voltarmos para as nossas atividades habituais? Ou queremos voltar para as nossas casas vazios de Deus? E o que pode nos parecer até estranho, piores do que nós chegamos? Porque se nós não aproveitarmos nada da graça de Deus, se nós não dermos a mínima importância ao sacrifício do Senhor, que é renovado sobre a terra, sobre o altar, se isso não tiver nenhum sentido para a nossa vida, nós podemos ainda voltar para as nossas casas piores do que aqui chegamos, porque não aproveitamos esse momento tão especial da graça de Deus. Mas alguém poderia, talvez, até com pesar no seu coração, me sinto talvez vazio, não consigo fazer sair nada do meu coração nesse momento. Se não podemos retornar para as nossas casas sem apresentar ao Senhor ao menos algum propósito, mesmo que até haja algumas complicações na nossa vida que ainda nos impedem do sacramento da confissão, mas algum propósito de algo melhor, de que eu preciso rezar mais, eu preciso fazer alguma boa obra, eu preciso dar alguma esmola para ir pagando pelos meus pecados, eu preciso andar na honestidade, ser correto com o meu próximo, ser fiel à minha família, ser puro de coração. Mas se eu não consigo encontrar algum propósito, não sai nada do meu coração. Se nós estamos aqui porque nós temos fé na igreja, na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, o que nós ouvimos dizer? São Paulo nos disse hoje que nós não podemos nem pronunciar o nome de Jesus sem uma ação do Espírito Santo. Portanto, você, prezado irmão e irmã, que nesse momento, no fundo do seu coração, disser a Jesus: ó Jesus, eu vos amo. Ó Jesus, dai-me a graça de eu encontrar um caminho novo para a minha vida. Tenha certeza de fé. O Espírito Santo que está agindo na sua consciência, na sua alma. Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus. O apóstolo São Paulo foi um instrumento do Espírito Santo para dizer a nós: não podemos dizer o nome de Jesus de maneira proveitosa sem a ação do Espírito Santo. Se nós dissermos agora no nosso coração, é o Espírito Santo que age em nós. Isso de alguma maneira vai dar sim um sentido novo a nós. Nós temos essa certeza de que o Espírito Santo está agindo na minha vida, no meu coração, nesta Santa Missa. Como não apresentarmos ao Senhor algum propósito, alguma resolução, por pequena que seja, para nós retornarmos para as nossas casas justificados? Talvez podemos dizer ao nosso Senhor: Senhor, eu não sei por onde começar alguma reforma na minha vida, mas eu preciso de vós. Eu estou aqui participando da Santa Missa, oferecendo o meu coração, a minha vida, até os meus pecados. Mas eu preciso da vossa graça. Eu preciso da vossa graça no meu coração, eu preciso da vossa graça na minha vida. Com certeza, isso fará um grande bem à nossa alma e retornaremos para as nossas casas mais dispostos a viver uma vida cristã. É o que o Senhor espera de nós. E todas as vezes que durante essa semana nós nos colocarmos em oração, nos lembremos dessas palavras do apóstolo São Paulo. Não podemos pronunciar o nome de Jesus sem uma ação do Espírito Santo. Todas as vezes que nos colocarmos em oração, é o Espírito Santo que está agindo na nossa vida. Quando nós fizermos uma boa obra, de reta intenção, por amor a Deus, é o Espírito Santo que está agindo em nossa vida. E o Espírito Santo é o Espírito santificador, que santifica a igreja, que santifica a cada um de nós, que tem essa missão de nos santificar, nos conduzir ao céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.